tua insegurança está sempre buscando validação externa. Eu sou a Jéssica Zangali, sou uma entusiasta de branding e estou criando uma marca para o mundo. E o processo de criar uma marca do zero me faz ter muita insegurança, confesso. E eu sei que essa insegurança, ela vem para me ensinar algo. E como eu adoro aprender, eu venho analisando há bastante tempo essa questão da insegurança dentro de mim e como isso faz eu buscar no externo respostas. Eu não tô aqui para dizer que é certo ou que é errado buscar essas respostas no externo ou buscar a opinião de alguma pessoa sobre algum assunto. Até porque eu utilizo muito esse recurso no meu dia a dia e à medida que o meu negócio vai chegando a lugares onde eu nunca estive antes, eu preciso desse suporte externo. Mas muitas vezes esse suporte externo ele se torna uma armadilha porque você acaba se comparando com essas pessoas que estão te estendendo a mão, te ensinando algo. E a comparação ela é muito traiçoeira, porque são realidades diferentes. E outra questão é que a validação externa ela não pode ser uma muleta para você. Você tá sempre querendo validação, sempre querendo aprovação para o que você tá fazendo. Você precisa ser uma mente independente se você quer construir uma marca. Como eu utilizo muito esse recurso de buscar no externo respostas, mas ao mesmo tempo tenho dentro de mim um senso de liberdade e de independência muito grande, eu acabei adaptando algumas coisas. E a primeira delas é que em momentos de insegurança, ao invés de eu buscar respostas de outras pessoas, eu paro e olho para mim mesma. Porque muitas vezes a gente quer a resposta pronta, o nosso cérebro é muito preguiçoso. Mas quando bate a insegurança, o que a gente precisa fazer não é espalhar para todo mundo que você está inseguro e que você precisa de respostas e que você não sabe para onde ir. É sim olhar para você mesmo, olhar para sua marca e entender o que é que eu não estou vendo que está me causando essa insegurança. O que eu preciso aprender de novo? Antes de tomar qualquer atitude, a gente sempre precisa olhar para nós mesmos. Ninguém conhece mais a nossa marca do que nós mesmos. Pode ser a pessoa mais experiente do mundo, mas muitas vezes as perguntas que você tem, essa pessoa não vai conseguir responder porque é a sua marca que precisa responder. A gente precisa ouvir a nossa marca, ouvir o que ela quer naquele momento e o que ela tem para nos ensinar. Então, antes de olhar para o externo, olhe para o interno, que seu jogo vai começar a mudar. A segunda coisa que eu estipulei é fazer as perguntas certas. Eu sou muito questionadora, mas eu aprendi com o passar dos anos que não adianta nada a gente fazer 1 milhão de perguntas se a gente não tem um objetivo final. O que a gente quer com aquelas perguntas? O que a gente quer entender de fato? E as pessoas, elas não têm muito tempo. Tem pessoas que a gente tem a possibilidade de fazer apenas uma pergunta naquele momento pontual e pronto. Então, o que eu faço? Primeiro de tudo, eu analiso o meu problema e eu sintetizo ele ao máximo em uma frase, por exemplo. Aí eu olho para aquela frase e daquela frase eu vejo qual é a parte, qual é o meu problema e o que me falta dali, como se fosse uma equação. Então, em cima do que me falta daquela frase, eu crio uma pergunta. É essa pergunta que eu vou utilizar para chegar na resposta que eu quero. As perguntas são ferramentas poderosíssimas, mas a gente precisa saber o que perguntar. E se você não tem uma pergunta, com certeza, quando você for validar uma ideia, você vai voltar com uma comparação. Então, não saia buscando validação sem ter uma pergunta e um objetivo para aquela validação. E aí o terceiro ponto é justamente sobre a utilização das perguntas. Beleza, eu tenho essa pergunta formulada, sabendo o que eu quero receber de resposta. Agora, para quem que eu vou direcionar essa pergunta? Não adianta a gente sair despejando nossas perguntas para qualquer pessoa. São perguntas certas para as pessoas certas. O que eu sinto no processo de construção de marca é que as dúvidas, as inseguranças, elas vão surgindo em segmentos específicos da empresa. Então, quando eu vejo que eu não tenho mais o conhecimento suficiente para a área contábil, por exemplo, eu converso com a minha contabilidade para entender onde que eu estou errando naquela parte. Então, por mais que a gente queira ajuda, a gente tem que saber para quem pedir ajuda. Porque vamos lá, nem todo mundo está bem intencionado nesse mundo. Mesmo que a gente encontre pessoas bem intencionadas, que queiram o nosso bem, muitas vezes elas não têm o conhecimento que a gente precisa. Vão acabar dando um conselho equivocado para você. Então, saber direcionar as perguntas também é algo fundamental. E aí, beleza, fiz a pergunta, direcionei ela para a pessoa certa, o que eu faço com a resposta? Aí mora outra armadilha, porque se você pegar simplesmente aquela resposta crua que a pessoa te deu e tentar aplicar no seu negócio, pode não funcionar, porque a realidade da pessoa, a experiência da pessoa é completamente diferente da sua experiência, da sua realidade. Então você precisa adaptar isso para a sua marca. Eu tenho feito muito esse processo de validação porque, como a nossa marca ainda está crescendo, ainda está se desenvolvendo, eu acabo
estando à frente de muitas áreas, e muitas áreas das quais eu não tenho conhecimento suficiente para estar à frente. Então eu preciso realmente de pessoas especialistas para me ajudar a conduzir. Então eu faço sempre esse mesmo percurso. Primeiro eu olho para minha marca e vejo se ela não tem as respostas para me dar. Depois eu estipulo uma pergunta-chave, direciono essa pergunta-chave para uma pessoa específica e adapto a resposta para minha realidade. Isso tem me trazido bastante a sensação de segurança, de estar amparada. O mais legal é que eu tenho aprendido muito com tudo isso e tenho me desenvolvido em várias áreas distintas. Sempre que eu tenho oportunidade, eu tento ter a visão de quem já chegou onde eu quero chegar, porque essa pessoa, ela já passou pelas mesmas inseguranças que eu estou passando agora. Então, com certeza, eu posso me beneficiar das experiências e do conhecimento que essas pessoas têm. Mas o importante é a gente não ficar com insegurança, porque quando a gente está inseguro, a gente não consegue raciocinar direito e aí a gente fica correndo em círculos. Segurança é fundamental na construção de uma marca. E você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa saber para quem perguntar. Eu sigo por aqui na maior aventura da minha vida, que é empreender.